Amém? E eu só via o noivo. Vem aí. Quem crê que ele está chegando? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar conosco mais nesta noite para que nós possamos rever como é que nós estamos e se preparar mais para receber esse noivo, né? Glória a Deus. De 1 até 13, que diz assim: a versão da minha Bíblia é um pouquinho diferente da de vocês, mas com o mesmo conteúdo. Então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas, ou seja, lâmpadas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e endormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: veja, o noivo está chegando. Saíram para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 sensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês. Quando eu estava fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, pois não sabe o dia nem a hora da volta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja gloriosa do Senhor, nós vemos aqui através da leitura da palavra de Deus, Mateus narrando aqui essa linda história que traz um aprendizado para nós, né? Que vai nos ensinar, nos abrir mais a nossa mente sobre a segunda que a Bíblia nos relata, que era o próprio Jesus contando-se esta parábola ali para os seus discípulos e todos que ali estavam para lhe ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós sabemos que Jesus, na sua imensa inteligência e sabedoria, ele sempre comparava as coisas terrenas com as coisas celestiais, para que ficasse mais fácil nos compreender. Então ele chama ali, começa a ensinar, começa a contar aquela parábola, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele compara ali, aleluia, o reino dos céus, aleluia, a volta de Jesus com um casamento daquela época, louvado seja o nome do Senhor. Pois naquela época havia dois momentos: o noivo ia até a casa da noiva, aleluia. Então ali com seus amigos, depois levava para sua casa para ali haver aquela grande banquete. Então, resumir em 2 festas, né, igreja? E ali as virgens, o que nós entendemos dessa mensagem, simboliza hoje como as damas de honra, aleluia. E elas tinham ali a responsabilidade de arrumar também ali a noiva, louvado seja o nome do Senhor. E elas tinham que ir na claridade, aleluia. Os estudos vêm nos dizer que naquela época de Jesus, quando ele contava aquela parábola, não tinha essas lâmpadas que hoje nos iluminam, não tinha os postos nas ruas, não tinha o celular para ir ali com a lanterninha, né?
Não tinha as lanternazinhas, louvado seja o nome do Senhor. Mas havia, segundo, as lamparinas pequenas feitas de barro para iluminar nas residências. E eles nas ruas, para sair, principalmente desse cortejo, né? Ali no acompanhamento do noivo, da noiva, eles usavam umas varas e com trapos velhos, eles emudeciam do azeite de oliva e ali eles iam caminhando com aquelas tochas de fogo às mãos. Eu não estudei agora, mas eu me lembro que outra vez eu estudei, eu não estou lembrada se ele durava uns 15 minutos. Não sei se o pastor Osmar tem a clareza, se ele que estuda mais. Era mais ou menos isso, acho que eu me lembro. Mas eu pensando ali, se fosse lá na igreja nós estava agora, ela não demorava nem 5 minutos, né, irmã? Porque eu vi as irmãs tão preocupadinhas aqui com a saia, porque o vento estava, né, uma bênção lá dentro da igreja. Misericórdia, eu estou com um negócio aqui nos olhos que está incomodando, está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, eu sonhei muito. E ali era necessário para aquele cortejo ali, louvado seja o nome do Senhor, e com aquelas lâmpadas acesas, e ainda levar o óleo de reserva, para quando se apagar, aleluia, terem para emudecer de novo e acender de novo, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus contava-se ali aquela parábola, essa história comparando, para que a igreja? E para que hoje o Senhor, aleluia, nos inspira com esta palavra, que nós venha ouvir esta palavra, que nós venha ler essa palavra, que nós venha meditar nessa palavra, porque nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, porque o noivo está vindo aí, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus está vindo na segunda vinda à terra, aleluia. E todos nós aqui não tem mais inocente aqui no Evangelho, olha aqui, louvado seja o nome do Senhor. O meu olhos espiritual vê todos aqui que já conhecem Bíblia, que já tem um diazinho na presença, louvado seja o nome do Senhor. E eu fico me perguntando, por que crente pregando para crente? Por que crente prega para crente? Né? É necessário, né, até ele voltar? Porque nós somos falhos, porque nós somos remidos, mas porém ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus alertava ali, alerta hoje, através da sua palavra, a necessidade da vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos bem, era 7 virgens, 50%, né? Sensata, 50% prudente. O que é que essa palavra fala com nós hoje, igreja? O que é que o Espírito de Deus quer falar conosco hoje? Igreja, só olhar para a igreja hoje, lembrando, quando eu falo igreja, eu não falo placas. Quando eu falo igreja, eu não falo ministério. Quando eu falo igreja, eu não falo nesse pouquinho aqui, nesse número pouquinho aqui. Eu falo num todo. Eu falo da igreja do Senhor, porque nós formamos a igreja do Senhor. Nós fazemos parte da noiva do Cordeiro. Aleluia. E só olhando ao olho nu, a gente pode ver que talvez seja menos de 50% que vigia hoje. Nós estamos rodeados de testemunho, e o mundo está aí fora, querendo ser iluminado por nós. E muitas vezes, igreja, aleluia, muitas vezes nós não estamos como as prudentes, mas como as insensatas, aleluia, porque estamos com pouco azeite, aleluia. E se tem pouco azeite, qualquer ventil apaga, qualquer vendaval apaga, e não tem mais o azeite para acender de novo, aleluia. O que quer dizer isso, irmã Eliane? Nós vivemos num mundo
mundo, aleluia, de muita tribulação, de muita perseguição, de muito movimento, aleluia, de muita falta de compreensão, de muita falta de entendimento. Nós vivemos num mundo egoísta, aleluia. Nós vivemos num mundo de muitas pessoas que elas querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tornam-se nada porque elas não sabem fazer o certo e andar no certo, andar com azeite reservado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos hoje em dia as pessoas até muitas vezes lendo a Bíblia, fazendo os estudos, fazendo cursos, mas sem o azeite, aleluia. Sem o azeite. Então qualquer coisinha desmaia. Nós vemos hoje os crentes, aleluia, como criança. Como assim, Mariane? Criança, quando eles começam a crescer, começam a andar, a mãe vai ali correndo, a babá, o pai, o tio, a tia, a avó, quem quer que seja, que ama aquela criança e quer ensinar aquela criança a andar, aleluia. Eu não estou saindo fora do texto. Me leva a trazer essa ilustração para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E aí aquela criança, ela cai várias vezes para ela poder se firmar, mas tem um dia que ela levanta e segue em frente, e se firma e cresce, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos hoje a igreja do Senhor, aleluia, pior do que a criança, cai mais do que o que se levanta, mais apagados do que acesos, aleluia. E é isso que Jesus, com a sua infinita sabedoria, passou e quer passar para nós nesta noite, para que nós deixe de ser criança, porque a criança, se entregar uma lâmpada acesa na mão dela, ela mesma vai apagar, é perigoso dela se queimar. Então Jesus, ele não dá nada para perigo para nós. Jesus não fica alegre que nós venha ler a palavra, estudar a palavra, fazer curso para inchar, para querer ser melhor do que alguém, aleluia. Não, igreja. Jesus quer que nós leia a palavra, que nós estude a palavra, mas não para nós querer ser melhor do que ninguém, não para nós pregar mais bonito do que ninguém. Não, igreja. Ele quer primeiramente que aplique na minha vida e na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que tu viva, louvado seja o nome do Senhor. Me lembra agora do rei Salomão, de que adiantou tanta sabedoria naquele homem, aleluia. Para eles e para nós até hoje se viu, mesmo se nós conhecer ele, mas os provérbios dele ficou e nos ensina hoje, aleluia. Mas ele caiu em tolice. Era necessário um homem com tanta sabedoria, um homem tão cheio de conhecimento, porque ele pediu, alegrou o coração de Deus e Deus deu. E ele cai na tentação de ser marido de 1000 mulheres. Mulheres que adoravam vários deuses, quando afetava lá ele também. É a mesma coisa, igreja. De eu querer só estudar, porque eu quero pregar bonito, porque eu quero ser melhor, porque eu quero mostrar conhecimento. Mas eu te pergunto, onde está o azeite? Onde está o azeite? Louvado seja o nome do Senhor. Porque é necessário se dar lâmpada, mas a lâmpada sem o azeite, ela não acende, ela não clareia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Deus. Tu precisa da palavra, tu precisa ler a palavra, tu precisa estudar, mas tu precisa também do azeite, aleluia. A palavra a lâmpada simboliza a palavra do Senhor. É a palavra que nos ilumina. Mas veio o azeite, que é o Espírito Santo, aleluia. Só com a palavra, só com a lâmpada, vai ter hora que ela vai se apagar. Vai ter hora que tu vai contar toda a história e tu vai se esquecer, porque não acontece nada na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes eu sei que tem pessoas, é normal, se não tivesse, não tinha chamado de Deus, eu não tinha promessa de Deus.
Se não tiver alguém que não goste nada de ti, que se levante contra ti, que te persiga, que fale mal de tu, está errado também. Não é chamado de Deus. Tu não é usado por Deus. Tu não é usada por Deus. Tem algo diferente. Se todo mundo te aplaudir, porque tem pessoas que às vezes dizem que eu falo demais, que eu me exponho demais. Como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Como é que você vai falar de alguém que não tem nada para contar que ele fez na tua vida? Fez na vida dos outros, fez no passado. Tu conta a história dos outros, mas a tua. O que foi que Jesus fez na tua vida? E muitas vezes eu sou impulsionada. Não porque me falta o conteúdo. Não porque eu não tenho domínio da palavra, mas é porque cada um é usado de uma maneira especial pelo Espírito Santo. Tem pessoas que ali no que elas pregam a noite toda, elas não falam, não a experiência dela, porque ali Jesus separou ela assim, louvado seja o nome do Senhor. Então pregue como Deus te chamou, pregue como Deus te usa, pregue como Deus te manda, e não te preocupa com o jeito que o teu irmão te prega, porque ele prega do jeito que Deus mandou, ele prega do jeito que Deus usa, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje em dia então tão se aceite, que quando termina os cultos, ninguém vê testemunho de milagre, a gente vê acusações, a gente vê as pessoas. A irmã não pregou nada, só falou da vida dela. O irmão não falou nada, só pregou da vida dele. Aleluia. Irmãos, igreja do Senhor, testemunhos gerados por Deus na minha vida, na tua vida, para ser compartilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que você saiba que este Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, que Ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele ainda faz milagres. E é impossível agradar a Deus sem fé. Como é que eu digo que tenho fé, mas eu não tenho nada para contar? Eu só conto experiência dos outros, mas eu não vivi nenhuma experiência para me compartilhar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus me impulsiona para me falar o que Ele já tem feito na minha vida, eu falo sem temer, porque Ele se responsabiliza. Bata palmas para Jesus. Então, o que Jesus nos ensina nesta parábola, louvado seja o nome do Senhor, é que nós precisamos da lâmpada, mas precisamos também do azeite. Aleluia. É um conjunto, igreja, que não pode estar separado. Não pode. Só com a palavra. A palavra faz efeito, claro, sem dúvida. São dois itens que é insubstituível na vida de alguém. Não tem nada para substituir a palavra de Deus nas nossas vidas. Não tem nada para substituir o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não tem, igreja. Não tem. Então Jesus, Ele falou e fala a necessidade de nós viver a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje em dia, as lâmpadas, as lamparinas estão tão vazias, tão secas, que quando alguém, o Senhor desce e acende, Ele não aceita ser clareado. Por que Ele não aceita? Quando alguém é aceso, quando Jesus risca ali o palitinho na vida de alguém, porque Ele começa a olhar para a vida da lamparina. Ele começa a olhar para a vida da tocha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eita, glória a Deus e aleluia. Eu quero te perguntar, igreja, mas fique com a resposta para você. Todo dia você está cheio do Espírito Santo? Todo dia você é perfeito sim? Você nunca erra, você nunca falha. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Todos nós, ao momento que o vendaval vem, o vento vem, sopra e apaga. Apaga. Irmão, você está se contradizendo. Porque você disse que pode apagar. Eu disse que não pode apagar.
Deus diz que tem que ter o quê? Reserva, louvado seja. Aonde faz a diferença, aleluia. Se você tem a reserva, se eu tenho a reserva, aí há a diferença. O que acontece quando nós temos a reserva? Igreja, quem tem a reserva, a lâmpada ou a lamparina, que ela tem reserva, quando ela peca imediatamente, não precisa o pastor vir repreender ela, não. Não precisa a irmã vir repreender, não. Irmão, você está dizendo, nós não precisamos de repreensão do nosso pastor. Não, irmão, não é isso. É porque eu estou te falando, se tu tem reserva, antes dele vir atuar, até você, o Espírito Santo já vem, aleluia. E aí não tem outro, sabe por quê? Porque do teu pastor, do meu pastor é mais difícil, mesmo que ele esteja cheio de azeite. Mas se eu dou uma lamparina apagada, vai ser difícil eu querer receber. Vai ser difícil eu querer receber. Mas quando tem um azeite, você vê que a lâmpada se apagou, você corre ali aí. Aí o negócio, você chora, você pede misericórdia, você pede perdão, você libera perdão. Se for preciso, você vai até o seu irmão, a sua irmã. Lembre-se do outro ensinamento que ele deu lá no Sermão das Montanhas, o que foi, irmã? Olha como é lindo. Se tu for ofertar, meu Deus, é forte, Jesus. E lembrar-se, se não me falha a memória, Mateus 23, aleluia, Espírito Santo de Deus. E lembrar-se tu que tem alguém que tem alguma coisa contra tu. Olha como é. Se tu lembrares que na igreja tem alguém que tem algo contra ti, vai lá. Te reconcilha com ela, aleluia. Antes que chegue o dia do juízo, enquanto está no caminho. E é só o que a gente vê hoje dentro das igrejas. É irmão que não gosta do irmão, é irmã que não gosta da irmã. Eu sempre digo, uma Danilo é a Danilo do inferno. Nasceu nas igrejas, nasceu nas congregações e tem se alastrado e tem crescido. Porque está faltando visão espiritual, está faltando lâmpada, está faltando azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Não vão me bater não, tem alguma pedrinha aí? Tem? Não jogue não, viu? Fala com Jesus. A irmã Eliane só fala o que Jesus inspira para ela falar, que doa ou não. A irmã Eliane já pagou o preço que só. Porque a irmã Eliane às vezes temia, porque é dura, é forte. É forte. Olha, igreja, como eu falei, tem os que o Senhor usa com cajado forte. Se é hoje, diz que não precisa. Se é a palavra da verdade, se é uma palavra para curar a alma, se é uma palavra para salvação, o que ele diz é chicote. A irmã só sabe chicotear, a irmã só sabe bater, a irmã só sabe bater. Por que você não sente o ardor e não se converte? Que aí você não recebe mais. Bata palmas para Jesus. No dia que você sentiu o ardor, que nem Paulo ensina, louvado seja o nome do Senhor, então os cárceres caem. Aproveite o ardor do chicote, aleluia, para adorar a Deus. Aproveite aí, louvado seja o nome do Senhor, para orar, para clamar. Meia-noite, aleluia. As virgens estavam tudo bonitinho, e tudo ali no caminho, aleluia. Mas o noivo, vai acontecer o que, igreja? O que vai acontecer com o noivo? Oi? Ixi, só o irmão Gustavo, né? Custava a chegar. E aí, igreja? Ele também está custando a chegar, não, né? Tem pessoas, certa vez eu fui pregar para uma mulher, e ela estava lá numa máquina, quando a minha lâmpada era mais acesa, que ela deu apagada, mas está se acendendo de novo, louvado seja o nome do Senhor. O azeite está novando de novo, louvado seja o nome do Senhor. E aí quando eu cheguei lá com as irmãs, era lá no bairro da Coelce, e quando eu estava as irmãs tudo assim trabalhando, eu fui entrando, pedindo licença,
falando que não ia demorar muito, ia incomodar, mas aquele momento era precioso, era Jesus que tinha mandado, porque eu tinha a certeza e a convicção, eu não estava ali para cima, eu não estava mentindo. Jesus mandou, e ali, e uma olhou para mim e disse: sai daqui com as tuas conversas, eu não gosto disso não. Eu sou filha de crente, e faz tempo que eu ouço essa história, que esse Jesus vem e nunca vem. Eu já estou cansada dessa história. E está continuando, né? E verdadeiramente, igreja, tem pessoas dentro das igrejas que não acreditam que Jesus vai voltar. Tem pessoas dentro das igrejas como a lâmpada apagada, só esperando o quê? Um milagre. Só esperando um milagre. Esperando um bem material. Esperando a conversão de um marido, a conversão de um filho. Vocês creem? Tem muita gente assim. E é por isso que tem tanto trabalho dentro das igrejas, tanto problema dentro das igrejas. Como agora à tarde nós ouvindo ali a pregação, a mulher de Deus ali pregando, e o tema ali era muito forte: levantai as mulheres, aleluia. Ó, vem, Deus me deu este tema, aleluia. Eu quero dizer para todas as mulheres que estão aqui, eu sempre digo isso, mesmo que elas me aborreçam, mas eu vou continuar até Jesus vir me buscar, se Ele não mudar, porque foi Ele que colocou na minha mente. Você é a coluna. Você é a coluna da sua casa. Você é a coluna da sua igreja. E eu sempre digo e tenho a certeza e a convicção. E quando nós não se conscientizar que nós temos uma grande responsabilidade, que nós temos um chamado, nós temos um compromisso, aqueles que estão perto de nós vai perecer, mas nós também, porque estamos em desobediência. Ai, que todas as mulheres elas se valorizassem espiritualmente. Deus tem contemplado meu coração. Não me bata não. Fale para Jesus. Você pode dizer assim: está me batendo, mas não quer que eu te bata. Não, Senhor. É a palavra. É Jesus, é o Espírito Santo. É o azeite que está descendo. Então deixa sarar as feridas. O Senhor falando comigo no meu coração, e eu vendo, as mulheres, elas não se aceitam mais. E isso, um dia eu disse para ela, falou bem: não, não sei o que, eu me arrumo para mim e tal. Não se aceita mais. Pode se chatear comigo, irmã. Não, olha, nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo. Nós temos que cuidar bem de nós, sim. Eu não posso aqui ser hipócrita, mentirosa, falsa diante de Deus, dizer que eu estou cuidando bem do meu tempo, porque eu não estou, porque está aqui, ó, estão vendo, não está bem cuidado. Tinha que estar melhor, sim, diante da palavra. Eu estou dentro da palavra, diante da palavra, como eu tinha que estar, porque a gordura, ela traz cansaço, ela traz fadiga, e quando a fé está apagada também. Então temos que se cuidar, sim. Nós vemos que a gordura, ela está trazendo muito problema. É colesterol alto, é pressão alta, é diabetes, é não sei o que mais, por conta da gordura. Precisamos fazer exercício. Mas as mulheres estão exagerando demais, minha gente. As mulheres não se aceitam. As mulheres não aceitam as unhas que Deus deu para elas. Elas têm que mandar colar unhas. Eu vou falar, irmãos. Até que você que não, mas nós estamos lá. Nós não pregamos e costumamos. Eu quero te dizer uma coisa: quem tem a lâmpada de Deus sabe que o Espírito Santo tem ciúme dela. Aleluia. Eu não tenho culpa se o meu Deus me faz ver assim, me manda eu falar. As mulheres não aceitam isso aqui delas e botam. As mulheres não aceitam os cabelos que Jesus deu para elas. Glória. 5 minutos de joelho é uma tormenta, é uma fadiga. Mas é não sei quantas horas a outra puxando o cabelo, puxando, queimando. E aguenta. Não é isso, irmãs? E fede que
vou falar, irmãs. Eu já abracei irmãs que, meu Deus, o cabelo da irmã tão fedido e ela tão bonita. Porque aqueles troços que elas botam fica fedendo. E sem contar, irmã, que eu tenho a certeza e a convicção que agrava a saúde de vocês. Não é só espiritual, não. Irmãs, quando nós temos o azeite, esse azeite brilha, porque a transformação ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não, igreja. E as irmãs estão procurando se cuidar só de fora e dentro não. Porque se você cuidasse de você de dentro para fora, você sabia liberar perdão, você sabia compreender a outra, você não se chateava nos grupos, você não deixava ele ajudar seu pastor porque ele repreendeu. Porque paguei um preço, viu? Eu tenho chamados que eu confesso para vocês, não me orgulho, mas não me envergonho de falar a verdade. Porque como eu falei, testemunho é gerado para contar. Olha, quando eu estava com a lâmpada bem acesinha e o azeite de reserva, eu não tinha as enfermidades que me vieram. Mas quando eu resolvi me aquietar, quando eu aceitei, é um tempo para cada pessoa, acontece. Talvez ainda não aconteceu isso com você, mas tenha cuidado para não deixar isso acontecer. Porque é ruim, gente. É ruim se restaurar para reacender de novo. Olha, como eu falei, aquela vara tinha que ser tirada, né? Tinha que botar aqueles trapos, tinha que obedecer, acender, né? E se o vento tivesse, a Bíblia não diz, mas com certeza dava trabalho, porque às vezes já vai fazer o fogo, riscar e dá trabalho para pegar, né? Com o vento. Assim somos nós, igreja. Quando nós perdemos intimidade com Deus, a essência de Deus, porque nós ficamos olhando para os outros. Porque nós queremos que os outros façam o que é para nós fazer. Irmão, se Deus te chamou, foi a tu. Faça. Faça. Não vai cobrar de ninguém, não. E eu não vou falar nisso aqui agora, porque o tempo não cabe. Mas outra hora, se Deus me permitir, eu conto. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Como eu disse, eu não tenho orgulho, mas não me envergonho, porque certamente a minha experiência, o que eu vivi, vai lhe ajudar para que você não cometa a falha também. Porque normalmente nós pensamos que está toda certa, eu estou certa, mas depois o negócio pega. E essa marquinha aqui vai para quando eu contar. Isso aqui é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Irmãs, tem irmãs aqui que sabem. Tem aquelas mais veteranas, né, que o povo diz. A irmã Antônia, a Kézia, a Cláudia. A Michelle é mais nova, mas ela se lembra. Dia de quarta-feira, irmãs, lá de onde eu moro, dos Cajueiros para Alto Alegre, é bem, espaçozinho bem bom. Eu ia 2 vezes. Porque antes tinha consagração 2 vezes na semana e era bom. Eu ia 2 vezes. Eu ia de manhã para a consagração, acender ali a lâmpada, né? Buscar mais um azeitezinho de reserva. E à tarde se ia para as visitas. E à tarde a gente ia até a SWAT, aonde Jesus mandasse. E às vezes elas perguntavam para mim como eu aguentava. Eu não sentia cansaço, porque Jesus não deixa. Quando você está envolvida no Espírito, na palavra, quando você está amando o que você faz, quando você faz para Jesus, quando você não faz por vanglória, quando você não faz para se exaltar, quando você não faz para querer ser melhor do que você faz por amor. Quando eu vejo pessoas cansadas, eu digo, não está sem amor, está sem um azeite. Porque o cansaço vem, mas o amor, a determinação, a vontade de você servir, a vontade de você ajudar seu irmão, a vontade de você ir lá onde tem alguém oprimido, onde tem alguém lá no cativeiro do inferno, que você sabe que Jesus vai com você, que você sabe que você vai lá como uma lâmpada acesa, uma tocha nas mãos do Senhor, com azeite de reserva, o diabo corre.
Isso basta para quem tem envolvimento com o Espírito Santo. Para quem tem azeite de reserva, isso basta. Então aquele cansaço vai embora, igreja. E não tem impedimento nenhum. E eu te digo como eu sinto falta desse tempo. Como eu sinto falta. Estou maravilhada aqui porque hoje eu consegui ir para aquele evento e já estou aqui para a honra e glória do Senhor. E os impedimentos, quem cria é nós, igreja. É quando nós estamos na escuridão. E perto da meia-noite, quem foi que chegou à igreja? Eu quero ouvir de vocês. O noivo. Esse relógio é inimigo de crente. É inimigo dos cultos. É inimigo da presença de Deus. Esses relógios não são convertidos não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, vamos vigiar mais. Vamos, principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Vamos vigiar mais. Para que o noivo não pegue dispensas. Para que o noivo não pegue mais dormindo. Olha, estavam todas dormindo, né? Adormeceram foi todas, né? Mas elas adormeceram, mas elas estavam ali atenta. Elas estavam na vigilância. Assim que eles ouviram o grito, eita, que aí veio um noivo. Elas mais de aquele jeito se levantaram e acenderam as lâmpadas. Louvado seja o nome do Senhor. E entraram. E as outras que estavam dormindo além dos sonos e da espera, da negligência mesmo, despreparadas, cessadas, imprudentes, quando olharam, eita, mas não trouxemos azeite de reserva. Dá um pouquinho aí. Aquelas irmãs, ei irmão, não vou hoje não, mas olha lá por mim. Ei irmão, não dá certo hoje não, mas olha lá por mim. Que é o azeite da irmã, né? Que é o azeite da irmã. E quando Jesus vier? Se eu e você tiver no sono da negligência, comendo o pão da preguiça, que é só o que se vê hoje. Crente comendo o pão da preguiça. Eita, como os crentes eu tenho orado a Deus, eu não quero mais comer esse pão. Porque olha, quanto mais se come o pão da preguiça, mais dorme o sono da negligência. Na zona do conforto espiritual. Quem é que gosta disso? O adversário das nossas almas que gosta disso. E perto da meia-noite, nós não sabemos a hora que ele vem. Ai, como é bom estar adorando. Passei um bocado de dias que só Jesus sabe. Eu acordava, mas eu não conseguia me ajoelhar. Quem é aqui que diz que tem coragem de dizer que tem alguma causa que perto da meia-noite você não foi esperar o noivo porque ele não veio e te respondeu? Não tem, igreja. Não tem causa impossível que meia-noite você buscando ao Senhor, a presença do Senhor, o noivo não veio lá dentro do caso, não? Aleluia! Perto da meia-noite ele veio. Abriu a porta dos carros, quebrou corrente, cadeados e curou e salvou. Não levou porque ainda não era o tempo, era de salvar, era de curar. Não era de levar ainda. Era de preparar para buscar outros. Preparar outros para a vida dele, para a segunda vida. Quem está esperando aí para a segunda vida do noivo? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga Deus. Esse aqui, como a lamparina, com pavio curto e pouco azeite. Mas Jesus, hoje eu tomo posse da tua palavra. Jesus, me ajuda para que eu não seja mais uma lamparina de pavio curto, com pouco azeite. Mas Jesus, me ajuda a vigiar mais, para naquele dia eu não ver
esta voz, eu vos não conheço. Bata palmas para o Senhor Jesus. Certa vez eu olhei para dentro de mim e eu me vi uma lamparina pequenininha com um paviozinho bem curtinho. Qualquer coisa se apagava. E quando eu olhei, foi onde eu tomei decisões de renunciar ao que Deus tinha me dado. Não foi o que o pastor me deu, não, o que Deus tinha me dado. Em vez de ter feito o quê? Ir buscar mais azeite, né? Pedir a Deus essa azeitocha. Mas só depois de muito pagar o preço, foi que eu entendi. Ah, Jesus, é assim que eu sou. Mas eu quero ser um farol no meio da escuridão. Eu não quero mais andar só com um pouquinho de azeite. Eu quero andar com azeite de sobra, Jesus. Irmãs, se você está com azeite de sobra, ainda que tu tenha passado um dia sem ler a Bíblia, mas se tu tem o hábito de ler e tu tem um compromisso, porque nem todo dia mesmo dá para nós ler a Bíblia, mas ela está aqui, e a própria palavra ela nos diz que o Espírito relembra o que você leu na hora que é necessário para Ele te usar. Então nós vemos hoje, mais que nós vemos os crentes assim, debaixo do sangue de Jesus. Satanás não tem poder com a minha vida não. Que tu não tenta me envergonhar não, porque eu sou de Deus. Mas até aqui, igreja, mesmo eu ainda enferma, a irmã me convidou para o dia 8, era de agosto, não foi? Para me pregar, mas não dava. Eu disse a ela que não dava, porque inchou muito, não tinha condição. Eu me operei na quinta-feira e eu estava escalado, o pastor tinha me escalado para pregar no domingo. E eu coloquei no meu coração, eu vou pregar, nem que seja de cadeira em cadeira, mas eu vou pregar. Mas igreja, por que eu não consegui? E até mesmo porque eu não fui pregar lá. Por que inchou tanto? Sabe por quê? Que foi causada, antes dessa cirurgia, uma ferida no meu coração. Então não era só o meu rosto que estava passando pela cirurgia, era também o meu coração. Então não dava. Mas se o inimigo não tem preparado, com a permissão de Deus, porque eu fui avisada, sabe quem sabe? Eu fui avisada por Deus o que ia acontecer. Louva a Deus, eu estava ali, mas eu não sabia que era tão estreito. Deus fala, né? Deus prepara. Amós 3:7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará nada sem antes revelar os seus segredos, seus servos e seus profetas. E Ele tinha me revelado, tinha usado o homem de Deus, pastor Abacuque. Mas com a promessa Ele está cumprindo. Deus está cumprindo a promessa. Ele viu Deus me colocando no estreito, mas Ele viu Deus também quebrando corações. E está acontecendo para a glória de Deus. Que é a glória de Deus. Mas foi de fácil na igreja. Então por isso que eu não consegui, porque até hoje debaixo do sangue de Jesus. Não para me exaltar, não para me engrandecer. Mas eu tenho o máximo cuidado para mim não fazer assim. Não era para mim estar pregando ainda, era só depois de 3 meses. Mas eu disse, Satanás, que fique para lá, que a minha boca está curada, o meu rosto está curado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque se eu me calar, as pedras clamam. E se eu me fazer igualzinha, o inimigo se lembra da minha casa, que era isso que ele queria fazer, igreja. Ele queria me ver enferma, caída, derrotada, para ele se lembrar da minha casa, porque eu sou a coluna da minha casa. Eu sou a lâmpada da minha casa. E eu não posso dar sem azeite. Eu tenho que ter um azeite de reserva. Para encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra do Senhor está encerrada, porque vocês já entenderam. Vigie. Preste atenção. Deixe de discutir com irmãs. Deixe de guardar a mágoa das irmãs.
Deixe de se recusar, deixe de ser preguiçosa. Eu falei mesmo, deixe de ser preguiçosa, deixe de ser dengosa. Vai fazer a obra do Senhor, vai servir o Senhor. Porque tu só tem a ganhar e o diabo a perder. Porque quanto mais tu faz, mais Deus te abençoa. Mais Deus te dá autoridade. Pode vir, do jeito que vem, dona ferida, mas Deus vai te curar. Faz pelo teu irmão. Deus um dia me falou. Eu disse para uma irmã, Deus me falou, igreja, para uma irmã, para minha irmã, para nós ser consagrada para ir visitar enfermos. Porque enquanto nós cuidávamos do que era dele, ele cuidava do que era nós. Pergunta se a irmã quis. A irmã até orou, disse que um mês depois foi, entendeu? O pastor consagrou lá nós, ela fez uma visita comigo. Mas Deus salvou, Deus curou. A mulher com câncer, depressão, ela foi batizada na 7ª segunda-feira, eu e ela lá, e o Espírito Santo. Ela foi batizada lá pelo Espírito Santo, foi a coisa mais linda. Deus curou a mulher da depressão. Pergunta se a irmã quis mais ir. Mas Deus tirou o marido. Agora fizeram que nem Salomão disse. Cachorro que vomita depois vem como vômito, né? Como a porca que se banha depois, vocês estão entendendo? Então, basta. Foi assim que aconteceu, mas o chamado era de Deus. E Deus provou a ela. Mas ela também não obriga, Deus não obriga ninguém. Deus não obriga. Mas era de Deus para ela fazer o ídolo do Senhor comigo. Mas eu ainda tenho esse propósito, igreja. Aonde tem um doente, para honra e glória do Senhor, pode ser que religião que for, só se não deixar eu entrar, mas eu vou. Sabe por quê? Porque eu sei o quanto é importante uma visita com alguém que vai com a lâmpada acesa e que vai com azeite de reserva para quem está enfermo. E eu sei o quanto faz falta, porque quando eu estava enfermo eu senti tanta falta das irmãs, eu senti tanta falta da igreja, que eu fiquei orando para elas aparecerem, até que um dia apareceram. Está entendendo, igreja? E se você é coluna da sua casa, quando o diabo está agindo na vida dos teus, tu sabe. Eu vejo uma luta há 20 anos, mas sempre Deus me dando vitória ali. Quarta-feira o meu filho chegou do colégio e eu estava ocupada fazendo um caldo, que eu fiz o propósito para mandar caldo para as igrejas. E aí eu estava para uma certa igreja e ele ocupada, eu olhei para ele e perguntei pelo caderno dele. E ele disse que tinha deixado no colégio. Tudo bem. Quando foi 7 horas, eu me lembrei que era a hora dele ir para o culto, cadê ele? A porta da frente fechada, as luzes apagadas, que eu fico mais para o quintal. E eu saí procurando ele nos vizinhos da minha mãe. Deixa que o menino estava dentro de casa, dormindo. E quando eu percebi que meu filho não está bem. Mas ali eu só orei ele no meu cantinho, não orei nele. Quando amanheceu o dia, eu fui chamar ele para o colégio, ele só gemeu, não falou nada. Aí quando foi cerca de quase 8 horas, aí eu lembrei, o Senhor falou comigo. E eu fui lá e disse, olha, Satanás, eu ainda sou a coluna desta casa porque foi o Senhor que me levantou. Eu sou a lâmpada dessa casa porque é o Senhor que me clareia. E tu vai sair porque eu sou assim, irmãos. Olha, Satanás não tem que tu ir com arrudeu, não. Tem gente que fica massageando Satanás. Se é demônio na vida de alguém, manda ele-se embora. As pessoas têm um negócio, não, porque ele não pode, que não sei o quê. Vai com essa. Eu digo, olha, tu vai sair da vida do meu filho agora. Vem cá, meu filho, o que aconteceu? É uma batalha espiritual. E ele não me disse nada. Você não quer me contar? Eu não sei o que atraiu, mas é. Se levante aí, botou o lençolzinho aqui. E eu disse, olha, Satanás, tu sai da vida do meu filho agora. Eu não sei o que houve para te atrair. Eu não sei porque ele foi setado. Eu não sei porque tu quer colocar a depressão dele. Mas aqui não, Satanás. Aqui não. Tu não
não vai colocar isso por ser, não te se levou e vai tomar um banho. Para honra e glória do Senhor, que a minha filha testemunha. Aí de mim, igreja, que eu viesse mentir aqui para me engrandecer, ou para querer ser melhor do que alguém, ou mais santa do que alguém. Ai de mim, que eu sei que o Senhor me pega também e me ceifa. Louvado seja o nome do Senhor. É só para aumentar a tua fé. É só para tu saber que tu é coluna, que tu é lâmpada dentro da tua casa. E tu não pode deixar o azeite se acabar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí meu filho se levantou, pegou ali, foi ler a palavra, depois ele louvou, depois ele colocou o microfone, foi na caixa, passou a manhã adorando o Senhor. Quando foi de tarde ele me ajudou. Quando foi de manhã ele amanheceu para a honra e glória do Senhor, foi para o culto. Quando ele chegou, começou a fazer lá as coisas que eu nem pedi. Quando pensei que não, o tanque tinha acabado de fazer, ele pintou lá todo o seu mandar, pintou as colunas. Menino, passou um dia trabalhando. E se eu não tivesse usado o poder e a autoridade que Deus me deu, como a pregadora pregou, né? Às vezes o diabo está ali dentro da tua casa. Na vida do meu esposo, às vezes ele vem. Basta que quem sabe também que é quem conversa mais comigo. Muitas vezes eu levanto a mão e caio por terra. Agora quando é carne também, uso na carne também. Mas eu não deixo também prevalecer. Não deixo. Porque o que está em mim é maior do que o que está nele. Isso tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então vamos vigiar, igreja. Vamos vigiar. Vamos se preparar. Vamos buscar a presença de Deus. Não para nós querer ser melhor do que ninguém, pregar melhor do que ninguém, mas para a nossa vida. Porque se nós pregar bonitinho, eu vou dizer para alguém receber, ele vai ser curado, ele vai ser liberto, vai ser salvo, mas você corre o risco de ficar. Se você usar só a essência da religião, usa do Senhor, não da religião. Porque nós vemos hoje as pessoas usando a essência da religião e se esquecendo da essência de Deus. E tudo pode. E hoje tudo pode dentro das igrejas. E aí de quem pregar o contrário. Os pastores querem até mandar a gente se embora. Porque não pode espantar as ovelhas. Não pode pregar a verdade. As irmãs, os irmãos fazendo o que querem, do mesmo jeito que querem. Não, mas não pode, porque tem que ter multidão. As igrejas inchadas, que nas igrejas da Ásia. Eu digo sem medo de errar, eu falo com convicção, com autoridade. Aleluia. Hoje os líderes estão com medo das igrejas, das congregações ser vazias, então eles agora aceitam qualquer coisa para estar inchada, mas não salva, não convertida. Mas todos eles vão pagar o preço daquele último dia, vão ser chamados a atenção por Deus. E corre o risco de perder a sua salvação também, porque Deus chamou com poder e autoridade. Quer ficar, fique. Mas hoje tem até lei. O diabo criou lei que você não pode falar a verdade. E aí o que se faz? Fica com as lâmpadas acesas ou fica com as lâmpadas apagadas? E quando Jesus chegar, eu nem te conheço, porque tu praticaste a iniquidade. Pregava no meu nome, orava no meu nome, louvava no meu nome, mas não tinha reverência a mim, não tinha prioridade a mim, deixava fazer o que queria, dava do jeito que queria. E aí? O que dará a Deus naquele dia? Mas tem que parar, né? Bata palmas para Jesus.